Como eu falei, rapaziada, não sei se vocês assistiram esse vídeo aí que eu vou mostrar aqui agora. Se não assistiram, vão assistir junto aqui, que é um vídeo muito interessante mesmo. Vamos lá. Olha o celular travando aí, ó. Bom, estamos aqui com a Nova Economia, um pequeno atraso aqui por problemas técnicos. Bom, o tema do momento aí é a inteligência artificial e a China aparecendo aí com o DeepSeek. É interessante, nós temos aqui uma inteligência artificial brasileira, Amazônia IA. Foi mencionada já tem um ano, foi mencionada até na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu testei hoje lá, você pega tribos indígenas brasileiras, um monte de informação, agricultores brasileiros com sucesso do exterior. É interessante. Daí eu coloquei no jornal GGN, deu todas as informações corretas. A única informação que não batia é jornal do Grupo Gay da Bahia. Eu falei, vai, aí é complicado, né? Mas nós vamos discutir o impacto aí da DeepSeek, do DeepSeek, sobre essa competição. Para o Brasil, apesar de estar bem atrás aí, não está parado, né, rapaziada? Tem nossas inteligências artificiais funcionando aí, ó. Tecnológica, e essa nova etapa da competição tecnológica. O Alexandre Chiavegato, filho, ele é professor de inteligência artificial da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o nosso entrevistador de sempre aqui, João Furtado aqui. Alexandre, obrigado por sua participação. Então, essa nova etapa, a China... Deixa eu botar minha carinha aqui como se eu estivesse lá na live. Aí. O que significa, digamos, em termos da corrida tecnológica, Alexandre? Então, obrigado, Nassif, pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Então, veio como uma grande surpresa, na verdade, né? A China estava há muito tempo adormecida na área de inteligência artificial, né? Sem grandes lançamentos, né? A gente estava até um pouco curioso, né? Sobre o que será que estava acontecendo na China, que é um país que já há muitos anos vem falando sobre investimentos em IA. Né? Até mesmo antes dos governos dos Estados Unidos, né? Eles tinham uma agenda Made in China 2025, né? Curiosamente, esse ano que eles lançaram em 2018, né? Que era o objetivo era se manter à frente das revoluções tecnológicas que vinham aí. Lá em 2018, ele já mencionava, assim, meio por alto, né? Era uma época onde não se falava ainda muito de inteligência artificial. E já naquela época eles mencionaram a questão da inteligência artificial, mas estavam bem adormecidos. Aí veio como uma bomba esse novo algoritmo DeepSeek. DeepSeek é uma empresa que já tinha lançado alguns algoritmos preliminares, tá? Que já tinha tido, né, aberto um pouco os olhos aí do potencial, mas nada como a última bomba que eles lançaram, acho que já há 2 semanas, né? E levou um tempo para ter essa repercussão, e agora veio, a repercussão veio com tudo. Trouxeram algumas inovações. Rapaz, o celularzinho tá travando, tá ruim, mas a gente tá falando da China aqui, né? Porque quando a gente fala China, tem um lance aí, o Estado, o papel do agente público e das instituições privadas, né? A gente sabe que lá na China tem um capitalismo funcionando lá, né? E de fato essa empresa que criou o DeepSeek, essa inteligência artificial aí que está provocando esse rebuliço no mundo da tecnologia, foi uma criação de uma empresa privada. Mas, né, a gente vai ver alguns detalhes interessantes aqui, porque eu acho que o principal coisa que eu queria destacar nesse vídeo aqui é a relação entre o público, o privado, o Estado e o mercado nessa geração de novas tecnologias, né? Vamos ver só que interessante, ó. Inovações aí interessantes aí para a área de inteligência artificial. Alexandre, ontem nós trouxemos um especialista aqui de mercado e tudo, e até o Zé Raimundo aqui comenta, eu estava vendo a entrevista do rapaz da Empíricos, que ele acha que é o blefe chinês a DeepSeek, que a DeepSeek ela usa a NVIDIA e tudo lá, e o que ela fazia era alugar plataformas e só um detalhe para quem não está muito ligado, mas imagino que vocês estejam, que quando fala em NVIDIA aí, é que os chineses desenvolveram essa inteligência artificial usando chips, né,
da NVIDIA, que são norte-americanos, né? A produção de chip é uma coisa complicadíssima, cara. É uma das mais altas tecnologias que existe assim, no mundo. Assim, ó. Bem poucos países, pouquíssimos dominam a tecnologia de produção de microchips e nanochips, né, rapaziada? Então, ter acesso a chips aí só mesmo com a certa permissão dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Os países. Daí hoje o Ícaro, nosso repórter, andou entrevistando o mercado e falou, se fizesse isso, já tinha dado, pelo volume de informação, já tinha alguém denunciado essa situação, né? Como é que o que ele tem de vantagem? A questão do processador, especificamente, como é que é a história? Então, eles usaram uma versão anterior às versões mais modernas do GPUs da NVIDIA, né? Eles usaram o H800, né? Cerca de 2.000 GPUs H800, que é uma versão um pouco mais ultrapassada, de certa forma, do que as grandes empresas têm utilizado nos Estados Unidos, que as Big Techs têm utilizado. Para colocar como exemplo, atualmente a Meta tem um cluster de 100.000 H100, que é um GPU mais evoluído, né? Mais recente do que os H800, que a DeepSeek usou, e a DeepSeek usou 2.000 só. Então, 100.000 versus 2.000. E, obviamente, né, eles usaram isso mesmo, né? Então, ele vai falar bastante interessante aqui, ó. Não só os chineses usaram menos GPU, menos chips, como também de uma versão uma geração um pouco anterior, que existem chips GPUs, né? Mais recentes, aí, mais eficientes, vamos dizer assim. Ó. Mas vamos ver aqui essa parte que ele fala aqui. Ó. Consegue ver ali pelo código, pela otimização que eles fizeram do algoritmo. Então, de fato, foi um grande utilizado nos Estados Unidos, que as Big Techs têm utilizado. Para colocar como exemplo, atualmente a Meta tem um cluster de 100.000 H100, que é um GPU mais evoluído, né, mais recente do que os H800, que a DeepSeek usou, e a DeepSeek usou 2.000 só. Então, 100.000 versus 2.000. E, obviamente, né, eles usaram isso mesmo, né? Você consegue ver ali pelo código, pela otimização que eles fizeram do algoritmo. Então, de fato, foi um grande... Então, rapaziada, o pessoal que é especialista na área, ou que conhece inteligência artificial, que manja da matemática da coisa toda, e disse, né, segundo esse cara aí pelo menos, que o que eles disseram com relação à quantidade de chips e do modelo de chips ou GPUs, né, as placas, esse tipo de coisa toda, realmente é o que eles usaram de fato. Eles não estão escondendo o jogo, vamos dizer assim, né? Porque as formas, o algoritmo em si é compatível com essas GPUs, com essa quantidade de chips, segundo ele está falando ali, ó, né? Se fosse outra coisa que os matemáticos estivessem estudando aí, falavam que sim, que não rodaria, vamos dizer assim, né? Então, porque eles disponibilizaram o código, então pelo código você dá para inferir que realmente são chips dessa versão anterior e essa quantidade. Um grande avanço bem interessante, né? Principalmente porque eles descobriram algumas coisas no meio do treinamento desse algoritmo que foram uma novidade muito interessante para a área, exatamente porque as Big Techs, em geral, tirando a Meta, elas têm lançado algoritmos fechados. Tá? A Meta é a única empresa dessas Big Techs que estão lançando algoritmo de inteligência artificial aberto. As outras estão fechadas, então a gente não sabe exatamente o que estava por trás desses algoritmos. Tá? E com esse lançamento de um algoritmo no nível dos algoritmos da OpenAI abertos, nós conseguimos entender o que a OpenAI está fazendo e houve algumas declarações de engenheiros da OpenAI essa semana falando que a gente descobriu isso que eles estão divulgando há 3 meses atrás. De fato, é uma revolução importante que nós encontramos dentro da OpenAI. Não contamos para ninguém, somos uma empresa closed AI, né? E aí agora a gente confirmou via esse algoritmo open source da DeepSeek. Rapaz, o celularzinho tá ruim demais. Então, rapaziada, os próprios norte-americanos aí, técnicos na área, né, estão reconhecendo aí a engenhosidade dos chineses, né, que apesar aí das barreiras impostas pelos norte-americanos, pela proibição de importação de chips de última geração, essas barreiras de mercado, de comércio econômico, vamos dizer assim, né, apesar disso, os chineses aí usaram a criatividade, usaram da inteligência, e o tiro saiu pela culatra, vamos dizer assim, né?
o que eles estavam fazendo, que era usar a aprendizado por reforço puro. Tá? Em vez de você ter uma supervisão do algoritmo, em vez de você pegar na mão do algoritmo e ir direcionando o algoritmo para as respostas certas, para ele aprender a dar uma resposta certa, né, você deixa ele aprendendo via tentativa e erro. Chama aprendizado por reforço. É como nós aprendemos, por exemplo, a andar de bicicleta. Tá? Quer dizer, quando eu entro no chat GPT, faço uma informação, vem uma informação errada, eu falo, está errado, ele pega, manda uma outra. Faz parte desse processo de aprendizado. Em princípio, assim, principalmente quando vem duas opções, não sei se já apareceu para você, Nassif, que o chat GPT dá duas opções, uma do lado da outra, e fala qual dessas duas você gostou mais. Tá? E aí você usa isso, é aprendizado por reforço com feedback humano, que a gente chama. Então é humano dando recompensas, falando que ó, esse aqui tá melhor, sem dar a resposta certa, né? É uma nuance aqui. Sem dar uma resposta certa, mas dando recompensa, falando que ó, esse aqui ficou bacana, esse aqui não ficou legal. Isso chama aprendizado por reforço. Nesse caso é com feedback humano, né? Você indo lá e falando que ó, não gostei disso, essa outra opção é melhor, etc. A novidade do DeepSeek R1 foi que não necessitou de feedback humano. Tá? Via as próprias interações entre os algoritmos, sem nenhum humano por trás, eles conseguiram treinar os algoritmos, levando ao algoritmo muito mais barato e muito mais eficiente. Rapaz, é doideira, hein? É a inteligência artificial ganhando uma certa autonomia, então, aí, né? É um troço, é interessante, é muito legal, mas o caminho que a coisa toda está tomando assusta às vezes, né, rapaziada? Essa parte supervisionada que a gente chama, né? Era ajuste fino supervisionado, eles pularam essa parte. Tá? Isso daí foi algo que agora a gente sabe, né, que a OpenAI descobriu há uns 3, 4 meses atrás, que tem permitido essas IAs de raciocínio, não sei se você já usou elas, aquelas que levam tempo para pensar. Tá? O DeepSeek é assim, ele tem um tempo de inferência, depois você faz uma pergunta, ele fica num chain of thought, né, numa cadeia de pensamento, tentando chegar na melhor resposta, pensando internamente nas diferentes possibilidades, dando uma resposta. É assim que eles estão treinando via, apesar do reforço, sem... Rapaz, você viu que falou que a inteligência artificial vai raciocinando por conta própria lá. Por conta própria, vamos dizer assim, né? A consciência é um fenômeno que ocorre, né, em sistemas complexos. É uma emergência, vamos dizer assim, né? Então, rapaziada, tem muita gente aí que neurocientistas e até matemáticos falam da quase impossibilidade de organismos artificiais, vamos dizer assim, né, máquinas, ganharem consciência, adquirir consciência. Outros, no entanto, discordam, falam que é possível sim e está relativamente próximo, né? Então, rapaziada, eu não sou especialista na área, mas pelo que tudo está apontando aí, realmente as máquinas mais cedo ou mais tarde vão adquirir consciência. Olha aí, ó. A tal de inteligência artificial geral, aí, consciente, aí o bagulho vai ficar doido, hein? Aí só Deus sabe. Hein? Feedback humano. Alexandre, vai lá, João. Normalmente eu só falo mais tarde, porque o Léo tá aqui e ele não me deixa falar, então ele fala na minha frente. Mas hoje eu vou aproveitar que o Léo não tá e vou fazer uma pergunta antes dos 15 minutos, acho que é a primeira vez que isso acontece no programa. Eu queria, Alexandre, que você falasse um pouquinho de você. Você é um economista que fez uma tese sobre assunto de distribuição de renda e que hoje trabalha na Faculdade de Saúde Pública e que entende de inteligência artificial. Eu juro que é um dos percursos mais, vamos dizer assim, curiosos que eu conheci neste programa nos últimos muitos meses. É interdisciplinaridade que se fala, né? Na veia. Formado em economia, aí estudou distribuição de renda e agora os lances envolvendo saúde, informações de saúde, né? Um olhar de um economista sobre saúde de um ponto de vista da ciência da computação. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você pode? Claro. Então, eu sou economista, né? Eu fiz na FEA, na USP, graduação em economia, e sempre quis melhorar decisões, né? Sempre quis diminuir imperfeições de mercado, né? E para mim ficou muito claro no início que o potencial de dados que a gente estava coletando para melhorar decisões em todos os setores da economia, né? Isso daí ia mudar o mundo. E eu comecei a fazer iniciação científica na área de dados em saúde, e aí acabei fazendo o doutorado na área de ciência de dados em saúde, que na época não chamava ciência de dados, a gente chamava e ainda chama, né? O grande guarda-chuva da epidemiologia, né? Que é basicamente métodos quantitativos em saúde. Então eu fiz o doutorado nessa área, fiz pós-doc no exterior, e aí eu trabalhava com ciência de dados, né? Eu trabalhava com análise de dados mesmo, tradicional. E aí, por volta de 2014, 2015, começou a aparecer essa história de machine learning. Eu já era professor, já tinha meus alunos, né?
Aí começou a aparecer esse burburinho. Nossa, tem aqui uns algoritmos que estão aprendendo a tomar decisões inteligentes. A ciência de dados, análise estatística, tudo isso já é antigo, né, rapaziada? Mas algoritmos de inteligência artificial capaz de usar esses métodos de estatística multivariável, esse tipo de coisa toda, para tomar decisões, isso aí que o camarada está chamando a atenção. E realmente a gente tem que tomar nossas decisões com base em informações, né, rapaziada? Cruzando informações variadas aí para tomar decisões. Se a gente puder automatizar isso, é claro que o ser humano tem um certo limite em armazenar dados, né, e processar esses dados. A inteligência artificial tem uma capacidade de armazenamento e de processamento muito maior, né, do que o ser humano. Então, se a gente conseguir treinar essas máquinas para tomar decisão acertadas a partir dessa base de dados, é uma coisa realmente muito interessante. Cara, disso que o cara está falando, o camarada teve esse insight aí logo cedo, né? Onde isso vai parar, etc. Eu comecei a rodar alguns algoritmos, chamei meus alunos, né? Na época eu tinha 3 alunos de doutorado, chamei os meus alunos e falei, gente, é o seguinte, tem essa nova área aí que tá pipocando, chamada Machine Learning, Inteligência Artificial. Então aqui, rodem esses códigos aqui, leiam esses livros, leiam esses algoritmos, me digam se eu estou ficando louco, mas eu acho que isso aqui vai mudar tudo. Aí eu dei para eles voltaram daqui a um mês. Interessante. Só lembrando que inteligência artificial é um troço antigo já, né? Matematicamente já se pensa nisso há bastante tempo, só que veio se tornar uma coisa prática, vamos dizer assim, né? E se tornar uma coisa comum mais recentemente, um pouco também por conta do avanço da tecnologia, né? De chip, produção de chips. Leram os livros, rodaram os códigos, voltaram na minha sala e falaram, professor, isso aqui muda tudo. Falei, também acho que isso muda tudo. Vamos trocar de área. A beleza de ser professor de faculdade pública é de ter estabilidade. Acho que numa privada eles falariam, não, você tem que seguir essa tua área, que você tem que dar essas aulas, etc. Eu vi uma inovação tecnológica, conversei com os meus alunos, falei, a gente vai mudar de área então, vamos mudar de área? Vamos. Aí em 2016 nós mudamos nosso laboratório para... Rapaziada, isso aí é muito interessante. O camarada da universidade pública mudou completamente sua área de atuação lá dentro, né, sua área de pesquisa, e sendo uma universidade pública sem fins lucrativos, propriamente vamos dizer assim, né, ele conseguiu de boa, né? Mas se fosse uma instituição privada, como é que a instituição privada ia bancar uma pequena equipe de pesquisadores trabalhando em algo que não é rentável, né? Ou pelo menos não é rentável nem a curto nem a médio prazo, né? Então, aí que a gente vê a importância das instituições públicas, né? Porque muita ciência que leva a tecnologias que vão ser muito usadas depois, vai valer muito dinheiro, essas tecnologias que são desenvolvidas, elas começam lá por ciência de base, né, rapaziada? Pesquisadores aí estudando coisa que não há nenhuma garantia de que vai ser lucrativo, de que vai gerar tecnologias. Os camaradas começam a pesquisar mesmo por curiosidade, por empolgação pessoal, assim, né? Pela certa vontade de saber, vamos dizer assim, né? Vontade de saber, quem conhece Foucault, Nietzsche aí sabe que é uma expressão meio problemática, mas um certo amor pelo conhecimento, né? Muitos, assim, o próprio Einstein, né, cara, as pesquisas dele não era visando lucrar nem nada do tipo, era por amor à ciência, pela curiosidade. E universidades particulares não vão financiar pesquisas se não for com algum objetivo de lucro, né? E grandes avanços tecnológicos se dão exatamente por conta disso tudo aí em instituições públicas, né? Não só aqui no Brasil, no caso dele que ele está falando na USP, como esse pesquisador chinês aí, um dos líderes da equipe que criou o DeepSeek, né? Ele também estudou instituição pública. Muitos pesquisadores que começaram a desenvolver inteligência artificial nos Estados Unidos também estudaram instituição pública. Então, gente, essa coisa do público-privado aí não é antagônico, né, cara? É meio que complementa, um complementa o outro, vamos dizer assim. A inteligência artificial já lá atrás, né, não se falava absolutamente nada, mas para nós, como a gente estava dentro da área, né, dentro de ciência de dados, para nós ficou claro muito cedo, né, que essa área ia chegar onde está hoje, vai chegar muito, muito além. A gente está na pré-história ainda da inteligência artificial.
E aí, desde então, trabalhamos com isso. Meu laboratório é de 2017, janeiro de 2017, vai fazer agora 8 anos. Um laboratório que trabalha apenas com machine learning em saúde. Hoje temos 30 pesquisadores no laboratório. Então, foi um pouco a minha carreira. Eu sempre quis melhorar decisões, diminuir intervenções de mercado via dados, né? E aí a vida foi me levando nessa direção. Alexandre, só um detalhe aqui. Usar a inteligência artificial para otimizar decisões de mercado, né? Então, a inteligência artificial pode ser usada para a gente tomar melhores decisões de investimento no próprio mercado, né? Então, a USP não tem fins lucrativos, né? E ele está 8 anos aí certamente sem dar muita rentabilidade, vamos dizer assim, né? Mas a ferramenta que ele está ajudando a produzir, esses algoritmos aí, tem potenciais gigantescos aí, não só para economia de dinheiro, mas também lucrativo, né? Se não me engano, eu não vou lembrar o nome do CEO, vamos dizer assim, da empresa chinesa que criou a DeepSeek, essa inteligência artificial aí, mas ele ganhou dinheiro no mercado financeiro, né? Comprando, vendendo ações e utilizando robôs, né, para ajudar ele a tomar decisões aí, qual a melhor ação, algoritmos, né, para fazer previsão de mercado, alguma coisa nesse sentido assim. Então, o público e o privado eles estão altamente entrelaçados, mas a estrutura geral na China, né, tomada pelo governo, né, decisões tomadas pelo governo. Qual a dimensão da iniciativa privada, qual a dimensão do mercado dentro da China, a gente vai permitir mais livre mercado, menos livre mercado, o quanto de livre mercado é saudável e o quanto de livre mercado começa a se tornar uma coisa perigosa, né, dentro da China, e isso quem toma essas decisões no fim das contas é o Partido Comunista Chinês, né? Então, inteligentemente, o Partido Chinês permite sim iniciativas privadas, né? Mas o Estado está sempre ali como um organizador geral da sociedade, um planejador que está pensando sempre em longo prazo, né? Vamos dizer assim. Desculpa, Nassif, eu quis dizer o seguinte: se o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde de um Estado muito inovador, por exemplo, o Estado do Piauí, onde o governador é um matemático formado pelo INPA, é a única secretaria, é o único estado com secretaria de inteligência artificial, até onde eu sei. Muito bem. No passado me chamaram várias vezes para o Piauí, eu fui lá várias vezes. O secretário André Macedo, que é o titular dessa Secretaria de Inteligência Artificial, talvez esteja assistindo o programa. Se ele tiver, ele pode mandar uma pergunta pelo chat. Mas a minha pergunta é: se o governador Rafael Fonteles ou o secretário da Saúde do estado do Piauí, Antônio Luiz, quiserem trabalhar junto com o seu laboratório para desenvolver pesquisas de utilidade da saúde pública, o teu laboratório está preparado para isso? Sim, nós temos um grande grupo de pesquisadores. Eu não sei se a população está preparada ou se os médicos estão preparados. Nós estamos nos preparando, né? O nosso laboratório, independentemente da população, do governo, está preparado. Eu sempre falo para os pesquisadores do meu laboratório: a revolução vem aí. Vai acontecer uma transformação gigantesca na sociedade, em todos os setores da sociedade. Nenhum vai ser mais transformado do que a saúde, tá? Porque a saúde é a área mais difícil, mais complexa, que coleta mais dados. Então, ela é perfeita para ser transformada por esse algoritmo de inteligência artificial. Porém, existem outros fatores, né? Existem o fato dos médicos que precisam aceitar esses algoritmos, né? O governo tem que ter interesse nisso, os pacientes precisam aceitar isso, né? Então, é todo um processo que está além do nosso controle como laboratório. Tá? O que a gente consegue controlar no laboratório tá pronto para quando esse momento chegar, quando o Ministério da Saúde estiver pronto para transformar a saúde pública brasileira a partir de dados, a partir de inteligência artificial. Nós já... Desculpa cortar de novo aí, mas isso é interessante, velho. Na moral, máquinas que vão fazer diagnósticos de forma excelente, imagina. Termos resolvido todos os problemas técnicos. Existem muitos problemas técnicos para que esses algoritmos funcionem no Brasil inteiro. E nosso grande objetivo do laboratório é que esses algoritmos cheguem nas regiões mais remotas do Brasil, que é onde eles vão ter maior impacto. Tá? Regiões onde a gente tem um único médico para a cidade inteira. Tá? Esse médico, no futuro, vai ter o melhor cardiologista do mundo, vai ter o melhor pneumologista do mundo, pronto para tirar qualquer dúvida que esse profissional tenha. doideira. É um futuro que não está muito distante, né, rapaziada? Médico,
médico meia boca aí, fraquinho aí, que passa a receita sem muita precisão, sem muito embasamento, vão perder vaga para inteligência artificial, filho, não tem jeito. Claro que sempre vai ter que ter um humano ali por trás, ali dando um respaldo, né, supervisionando a coisa toda. Mas conforme essas máquinas vão evoluindo, cara, esse ano eu gastei muito dinheiro com o dentista, velho. Quer dizer, o ano que passou. Estou gastando até hoje. Mas eu sei já que tem máquinas que fazem alguns tratamentos dentários mais básicos assim, né? Robô o dentista, entendeu? Muita doideira, filho. Ó, advogados. O que o advogado faz se não obter informações sobre leis, sobre casos já julgados, né? E informações sobre o caso específico do cliente ali, né? E montar sua defesa em cima disso. Uma inteligência artificial que conhece as leis e tem acesso rápido a cada lei, né, de sua memória ali, e pode buscar precedentes para todo tipo de caso. Ih, rapaz, advogados, muitos professores também poderão ser substituídos, apesar de que a educação ela tem uma coisa meio que especial, vamos dizer assim, né? Que é a interação humana é fundamental e a gente não pode abdicar da interação humana. E a fase em que os jovens estão estudando, né, é que é importante eles terem esses ambientes de convívio social, né, que é a escola, né, exatamente é um lugar de exercício cívico, vamos dizer assim, né. Então a gente substituir os professores de carne e osso por robôs ou botar os alunos para estudar em casa, isso aí é uma coisa meio que doideira. Mas médico, advogado, é claro que alguns professores de algumas instituições privadas aí vão perder a vaga também, mas é muito interessante, muito doideira. Colhe os sintomas, os exames, e a inteligência artificial faz a leitura e o diagnóstico. Isso. Isso tem muito trabalho por trás, né? Nós orientamos o aprendizado desses algoritmos para eles funcionarem nas diferentes realidades brasileiras. Porque é um grande desafio, né? Porque a região onde nós coletamos mais dados, né, é o Sudeste, São Paulo, etc. Mas um algoritmo que aprende a tomar decisões para pacientes de São Paulo, na hora que a gente transfere esses algoritmos para o interior do Piauí, tá, ele se perde. Tá? Porque é outra realidade, são outros pacientes, são outros médicos, são outros fatores de risco, são outras distribuições alimentares, etc. Então, o grande desafio do nosso laboratório tem sido, né, nos últimos meses, né, a área evolui muito rápido, né, então, nós meses é muito tempo. Então, nos últimos meses, o laboratório tem focado bastante nisso. Como é que eu faço esse aprendizado de transferência? Ou seja, o algoritmo vai aprender onde a gente tem muitos dados, por exemplo, em São Paulo, como é que eu faço esse ajuste fino para ele funcionar no interior do Piauí, no interior do Tocantins, etc. Isso tem sido um grande desafio para nós brasileiros, mas ao mesmo tempo nós acreditamos, quando a gente resolver isso para o Brasil, o país mais diverso, mais igual do mundo, a gente resolve isso para o mundo. É um algoritmo que funcione no Brasil inteiro, vai ser o algoritmo mais poderoso do mundo, porque vai ser um algoritmo que viu de tudo. Ele viu todas as classes sociais, ele viu todas as religiões, ele viu todos os hábitos alimentares, ele entendeu a doença, ele entendeu todas as nuances dessa doença. E a gente tem alguns resultados preliminares que mostram isso. Então, os nossos algoritmos funcionam, quando ele funciona para o Brasil, ele funciona na Índia muito bem. Ele funciona na Europa muito bem, ele funciona nos Estados Unidos muito bem. Por quê? Porque ele entendeu a doença, entendeu tudo sobre essa doença. Tá? Então, então, nós no laboratório estamos nessa fase, né, de tentar resolver esses problemas, né, quando os médicos estiverem prontos, quando os pacientes estiverem prontos, quando o governo estiver pronto, aparecer no nosso laboratório e falar, estamos prontos, vamos transformar a saúde pública brasileira. A gente já tem resolvido esses problemas técnicos, são muitos problemas técnicos, existem muitos outros aí. Você vê o camarada, ele tá empolgado com a coisa, né, velho? Ele tem convicção no que ele está falando, realmente é muito interessante. Os médicos, os governos e a sociedade também começar a entender, começar a perceber que isso aí é meio que um caminho sem volta, né? Isso tudo é matemática, velho, entendeu? A matemática, ela tá aí como... Assim como a história foi muito importante no século XIX, né, na época da consolidação dos Estados Nacionais, essa coisa da história do povo para a identidade nacional, também a geografia, né? O século XXI vai ser da matemática, velho. Vai ser um pouco parecido com... É claro que a matemática sempre foi muito importante, né, rapaziada? Vai ser um pouco parecido com o que foi a teologia na Idade Média, tá entendendo? Uma coisa fundamental assim. Doideira, filho. Deixa
deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Esse negócio das várias inteligências artificiais que surgiram por aí... Só um detalhe aqui, eu falei que a matemática vai ser fundamental, não para a gente, sociedade comum, né? Não vai ser necessário toda a população saber matemática. A propósito, a gente estuda muito matemática, que, né, rapaziada, o lance da educação, ela tem como teoria fundamental a ideia de se desenvolver cidadãos, né? Ideia iluminista, né? Que a educação é importante para formar cidadãos mais conscientes, mais críticos, para compor uma sociedade democrática mais orgânica e capaz de levar essa sociedade, esse Estado, ao progresso, né? A educação seria uma via de progresso social pelo cultivo da inteligência, vamos dizer assim, né? Então tem essa dimensão aí, e a matemática também, o pensamento lógico, o pensamento matemático também tem essa função, mas a outra dimensão da educação também é a formação de mão de obra, né, rapaziada? Então a matemática vai ser muito importante na formação dessa mão de obra especializada para o desenvolvimento da inteligência artificial, mas a parte da formação cidadã, assim, sempre fica um pouco de trás, né, rapaz? Um pouco para trás, e creio que a matemática não vai se tornar um conhecimento muito popular, mas cada vez mais necessária e incontornável, né, no sentido de se formar esses profissionais para atuar nas áreas de inteligência, de tecnologia da informação, vamos dizer assim, né? Não sei se deu para entender. Passaram há tempos atrás, essa aqui, a gente escreve, é Hugging Face, que você faz a pergunta do jeito que você quer. Você pode ser um programador, um jornalista, um analista, e a resposta vai de acordo também com o perfil que você escolhe. Você conhecia essa inteligência artificial ou tem muita fumaça também aí em cima disso? Existem muitas, né? Nós temos muitos rankings na área e nós sabemos exatamente quais são os melhores. Quando na IF, sei lá, quando ele fala que tem muita fumaça, é que tem muito hype, muita propaganda, muito marketing, né? Que essas empresas norte-americanas aí, a Meta, a OpenAI, enfim, prometem muito, mas falam mais do que seria a realidade, entendeu? No sentido de ganhar investidores, de vender ações, esse tipo de coisa assim. Inclusive as ações da Nvidia caiu pra caramba, né? Então tem essa dimensão aí do marketing, do hype da inteligência artificial, como se fosse mudar profundamente o mundo, assim, né? Talvez não seja tão assim como algumas pessoas querem fazer acreditar, mas que vai ser revolucionário, mas que vai ser uma coisa fundamental, né? E essa busca pela inteligência artificial geral aí, né? Que é uma inteligência artificial que faz de tudo, né? Que vai superar inclusive o ser humano médio e a médio e longo prazo superar a humanidade de modo geral, qualquer ser humano, né? A busca pela inteligência artificial geral, a AGI, né? É realmente uma corrida que está ocorrendo aí, rapaziada. Então o desenvolvimento de inteligência artificial, o pessoal está fazendo um paralelo aí com a corrida espacial, né? Inclusive o lançamento da DeepSeek pela China é como se fosse o momento do Sputnik da Rússia, né? E no caso aqui da nova corrida espacial, que não é corrida espacial, corrida pela inteligência artificial, a chegada na Lua lá era o ápice da corrida espacial. Aqui, entre as pesquisadoras de inteligência artificial, o ápice seria o desenvolvimento da inteligência artificial geral. O país que conseguir dominar essa tecnologia primeiro vai ganhar uma projeção mundial muito, muito grande, cara, muito sinistro. Os melhores algoritmos de inteligência artificial, esse não está entre eles, mas é um tipo de algoritmo chamado agente, né? Pelo nome ali eu vi que era um agente. Agentes são algoritmos que conseguem tomar ações, né? Que é diferente da grande maioria dos algoritmos hoje. Por exemplo, o ChatGPT, ele só te dá uma resposta, ele não toma nenhuma ação, ele não consegue entrar no teu e-mail, tá? Ele não consegue pesquisar alguma coisa no teu e-mail, não consegue preencher uma planilha, tá? Então ele não é um agente, ele é apenas uma LLM, né? Large Language Model. Tá? A grande tendência para esse ano vão ser os agentes, tá? Esses algoritmos que vão conseguir tomar ações em nossos nomes, né? Por exemplo, né? Eu estou querendo marcar uma passagem, quero ir no meio do ano, eu quero visitar a minha irmã que mora na Espanha.
ele vai lá e me dá todas as opções, ele procura na internet, ele compara preço, ele me conhece, ele fala que, melhores opções do jeito que você gosta, nas datas que você quer, essa. Posso fechar? É esse o preço. Posso fechar? Ele vai lá e eventualmente vai até fechar a tua viagem. Então, isso são agentes, né? Então, esses agentes aí são mais um passo em direção à inteligência artificial geral. Aquela inteligência artificial geral que vai poder mover, inclusive, corpos sintéticos, robôs, né? Mover robô, traçar terreno, acessar a rede internacional de internet aí, a satélite, controlar arma e os cacete. Imagina que doideira. Tendência para esse ano. Tá. Para esse ano. Só para entender de novo aí, esse conhecimento médico, vocês têm parceria com algum hospital, com especialista? Como é que se dá a interação de conhecimento aí? Temos, então, o que acontece mais, né, as pessoas os grupos de pesquisa entrarem em contato com a gente, né, o nosso laboratório trabalha exclusivamente com isso, né, e tem publicado várias coisas, etc. Então, os grupos de pesquisa, por exemplo, coletaram dados interessantes de doença de Chagas, né, recentemente, ano passado, a professora Esther Sabino, né, acho que você deve conhecer, ela é muito conhecida na área de doença infecciosa, ela coletou uns dados de doença de Chagas, aí ela veio falar pra gente, tem esses dados aqui, seria muito legal fazer uma predição com machine learning, será que vocês teriam interesse? E aí eu normalmente aloco algum pesquisador do laboratório para fazer essa análise, porque na verdade, né, como eu falei antes, o Brasil não está pronto para ser transformado, o sistema de saúde brasileiro não está pronto para ser transformado, mas temos muita coisa a aprender, né? Então nós usamos esses casos para ir aprendendo os detalhes, né? Como otimizar o algoritmo para a exponencialidade, como cuidar da privacidade dos pacientes, como fazer o algoritmo se readaptar com o tempo. Mas aí vai ser muito importante, porque a nossa expectativa é que o sistema de saúde seja transformado com inteligência artificial, então as coisas vão mudar. Então o algoritmo ele vai ter que se reaprender, vai ter que ter um aprendizado que a gente chama de aprendizado contínuo. Ele sabe diagnosticar essa doença, mas as características da doença elas vão mudar com o tempo, porque as pessoas vão ter mais diagnóstico precoce por causa de inteligência artificial, vão curar as doenças, etc. Então as coisas vão mudando com o tempo, então a gente vai ter que readaptar esse algoritmo. Então assim, a gente usa esses casos para ir aprendendo e resolvendo esses problemas e divulgamos nosso código sempre gratuitamente. Eu lembro. Então, rapaziada, numa instituição pública onde esse cara trabalha aí, estão desenvolvendo esses algoritmos aí que vão funcionar na área de saúde, né? Aí você vê, né? Aí o camarada tem vários alunos, de repente um aluno desse cara, ele sai e vai para uma instituição, vai para uma empresa, né? E fornece já meio caminho andado. Uma pesquisa foi desenvolvida na universidade pública, esse camarada estudou na universidade pública, vai atuar numa empresa privada, a empresa privada vai se utilizar desse conhecimento que foi gerado lá na instituição pública. Aí essa empresa privada lança um robô médico lá que faz um sucesso, e o pessoal liberaloide aí vai falar o quê? Olha a importância da iniciativa privada, eu sem esquecer que, né, porque a pesquisa de base se deu lá na instituição pública, entendeu? Esse que é o caô. Na pandemia, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, eles desenvolveram um equipamento pequeno que você tirava o sangue da pessoa em algum lugar, transmitia por internet, ou no próprio aparelho já vinha todo o diagnóstico. Esses avanços da academia, como é que estão sendo aproveitados? Nós tivemos bastante isso também na pandemia, né? Nós descobrimos que com o sangue, né, com o resultado do exame de sangue, do hemograma, dava para predizer muito bem, né, se o paciente tinha Covid e qual seria o prognóstico futuro, né, se ele ia morrer ou não ia morrer, etc. Colocar isso em prática, como eu falei, a gente acha que ainda é cedo, né? A gente acha que estamos aguardando as questões regulatórias também, né? Imagina, você cria todo um sistema, aí depois a Anvisa barra, etc. Né? Então, o nosso ganho, né, do laboratório é no desenvolvimento tecnológico mesmo das ferramentas. Então, nós temos trabalhado com desenvolvimento de algoritmos sem ainda pensar em colocar eles em prática, porque não é muito nossa expertise. Deixa eu só pegar aqui o Luiz. Vai lá, João. Você me permite. O mote principal do programa foi, evidentemente, essa coisa a surpresa que veio da China, né? Há muito tempo que o Vale do Silício produz poucas coisas relevantes, além de bilionários de má qualidade, né? Ontem eu escutei o episódio da BBC sobre o Peter Thiel, e essa é só mais uma constatação sobre a má qualidade das pessoas que são protagonistas dessas inovações má qualidade, sentido de caráter, potencialmente transformadoras, mas que estão servindo para outro propósito, né? E eu te faço uma pergunta. Muitas pessoas, inclusive nos grupos de que eu participo, dizem assim, puxa, mas eu prefiro ficar nas mãos
do Mark Zuckerberg, né, do que do Xi Jinping. Sem essa caricatura, eu queria que você pensasse um pouco com a gente sobre os perigos dessas soluções em termos de controle social, de previsibilidade de comportamentos, de interação com os... Rapaziada, controle social vai ter na China, tem os Estados Unidos, tanto é que os Estados Unidos estão preocupados aí com a difusão dessas tecnologias, né? Por quê? Porque eles querem ter controle. Quando eu posto um vídeo aqui no YouTube aqui, você acha que as empresas lá nos Estados Unidos têm acesso a esses dados todos? Quando a gente usa o Instagram, e eles têm interesse próprio, né, rapaziada? Eles também não são bonzinhos, mocinhos da história toda, então... comportamentos humanos para controle social, etc, né? Uma reflexão tua sobre isso, por favor. É gigantesco. Sei que meu canal é ruim aí, mas quem vai poder ter mais alcance, quem vai poder ter mais voz, quem vai poder ter mais público, no fim das contas, aqui dentro do YouTube, é o próprio algoritmo que decide, quem é que compõe, quem é que projeta esse algoritmo, senão os norte-americanos, né? Então, rapaziada, é isso aí. E a gente sabe muito bem que essa galera, Elon Musk, Mark Zuckerberg, estão aliados com quem? Com o Trump. Então eles não são isentos, eles têm um lado político, né, rapaziada? Então eles têm seus interesses particulares e eu te garanto aqui que eles não são lá homens santos, não, tá? Muito pelo contrário. Né? Porque estamos nos aproximando da chegada da inteligência artificial. A intenção dessa galera, o Trump aí agora está impondo várias restrições a países aí, Canadá, México e tudo. Trump, se pudesse, colonizava a América Latina inteira. Fazia da gente brasileiro aqui, o Brasil, uma colônia, né? Não há interesse dessa galera ver o Brasil se tornando proficiente em tecnologia, entendeu? Então, enfim, tem várias Geral, questões né? aí. AGI. São algoritmos que vão conseguir fazer tudo que seres humanos conseguem fazer. Esse vai ser o primeiro passo. Ah, o segundo passo vai ser a chegada da superinteligência artificial, ou seja, algoritmos descobrindo coisas novas que nós humanos não conseguimos fazer. As consequências disso na ciência, na tecnologia, na vida, no trabalho, vão ser absolutamente gigantescas. E a grande maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, está lavando as mãos, né, para essa que vai ser a maior revolução tecnológica da história. Então, isso... Tá lavando as mãos quer dizer o quê? Não está assumindo protagonismo, né, rapaziada? É um troço que está meio que começando ainda de certa forma, porque a China lá mostrou, os chineses mostraram que é possível desenvolver bons algoritmos com relativamente pouco investimentos, né? Com chips lá de segunda geração. Então, isso está meio que apontando a possibilidade de outros países entrarem nessa corrida, né? Aí, ainda assim, o Brasil está deixando a coisa acontecer. Isso é uma questão de estratégia de defesa nacional, rapaziada. Você ter acesso às tecnologias aí, em questão de uma guerra, o Brasil está completamente zoado, filho. A gente não tem nem nossos satélites próprios. A gente depende dos satélites dos norte-americanos. Olha aí que viagem, que doideira, né? Soberania, cadê? Zero. A gente corre o risco de ficar nas mãos desses dois polos, né? Ou da China, a Europa também está lavando as mãos, né? O governo já criou um monte de lei aí para dificultar o acesso dos europeus à maior revolução tecnológica da história. E a gente vai acabar ficando nas mãos desses algoritmos que vão gerar uma quantidade de riqueza que a gente tem dificuldade de entender. Porque imagina um algoritmo super inteligente que consegue encontrar, por exemplo, a cura para o câncer. Parece absurdo isso, mas... Cara, isso aí é doideira mesmo. Cara, a genética, a gente ainda não consegue desenvolver muita coisa geneticamente, questão de engenharia genética, né? Porque as relações entre os genes são complicadíssimas, cara. Um gene interfere o outro de forma paralela, cruzada, por intermédio de 2, 3 genes que estão ali no meio das duas, genes que se desligam e ligam dependendo da ação de outros genes com relação a fatores ambientais. Se o camarada consome um determinado alimento, ativa um gene, que esse gene vai... Enfim, é muita coisa, muito dado, muitas informações que precisam ser cruzadas e analisadas
projeções, simulações, que fazer diversas simulações que, né, tradicionalmente a gente faz pesquisa, né? A gente liga um gene e vê o que vai acontecer, desliga outro e assim vai fazendo experimento com modelos animais reais para ver o que vai acontecer, né? Agora, uma inteligência artificial pode fazer esses experimentos mentais, vamos dizer assim, essas simulações computadorizadas aí, que pode levar a desenvolvimento de medicamento, de terapia genética, muito mais rápido, de forma segura, uma coisa muito doida. Não é nada absurdo. Esse algoritmo vai conseguir ler a literatura inteira médica, né? Vão conseguir entender todas as ligações de todas as moléculas com todas as proteínas humanas. Então, não é nenhum absurdo a gente conseguir, eventualmente, que esses algoritmos consigam curar todas essas doenças que vai ficar na mão do Trump. Por isso que ele está aí abrindo os copos. Curar até uma coisa aí que recentemente cada vez o pessoal não quer envelhecer mais, né, rapaziada? Envelhecer se tornou... Quando as pessoas começam a perceber que é possível, inclusive, parar o envelhecimento com o avanço da tecnologia, então envelhecer vai ser uma coisa ainda mais angustiante, né? Então, rapaziada, é isso aí. Eu vou parando por aqui porque já tem bastante tempo aqui, ó. Se gostou, dê o like, se inscreve, tamo junto, é nóis. Obrigado por assistir até aqui e compartilha aí, né?